Capítulo 23. O nível elevado de uma habilidade de nível elevado. Após a primeira troca, a diferença foi imediatamente vista. Zhao Guang finalmente se estabilizou enquanto olhava em choque. Zhao Feng não atacou. Em termos de velocidade, ele tinha plena confiança de que mesmo alguns dos cultivadores do Rank 4 seriam incapazes de vencê-lo. Neste ponto, a batalha entre Zhao Feng e Zhao Guang foi o foco de toda a multidão. Sua velocidade é ainda maior do que Zhao Guang. Os 3 primeiros discípulos estavam atordoados. Que linda habilidade de footwork! Os anciões assistindo também ficaram surpresos. Sua habilidade é tão familiar. O juiz principal murmurou. Ele aprendeu o leve passos flutuante. Tenho certeza. Um artista marcial olhou complexamente para Zhao Feng. Este artista marcial também aprendeu esta técnica uma vez. No entanto, era muito difícil de treiná-la embora fosse apenas uma parte da habilidade. Então ele só a treinou por 2 anos antes de desistir. É o leve passos flutuante. Ser capaz de treinar o leve passos flutuante a um nível tão elevado significa que sua compreensão não é ruim. Embora o leve passos flutuante fosse uma habilidade de nível elevado, era uma habilidade quebrada, então seu potencial era limitado. Zhao Feng está atacando. Zhao Feng era como o vento, sua velocidade era muito rápida. Zhao Guang usou todas as suas forças, mas ainda não conseguiu evitar os ataques de Zhao Feng. Quinto movimento do Dragão Furioso. Punhos do Dragão Furioso era muito popular entre as habilidades de artes marciais de nível intermediário e era facilmente reconhecida. Pa. Bang. Zhao Feng pressionou Zhao Guang. Zhao Guang sentiu como se não pudesse respirar devido à pressão ser muito forte. Cada soco faria ele recuar. Ele estava completamente dominado por Zhao Feng. Em termos de velocidade, Zhao Feng superou facilmente ele. Em termos de poder, Zhao Feng também ultrapassou ele. Vá. Depois de bloquear o 8º soco, Zhao Guang cuspiu um bocado de sangue e se rendeu. Zhao Guang, que estava em 5º lugar, perdeu em 10 movimentos. Embora soubessem que Zhao Feng era forte, e poderia desafiar os 5 primeiros, o resultado surpreendeu. O desempenho de Zhao Feng não era mais fraco do que Zhao Yui e companhia. A inteligência desse garoto é muito alta. Ele não só treinou uma arte marcial de nível básico até o nível máximo, mas também treinou o Punhos do Dragão Furioso para o nível superior. Ele poderia derrotar Zhao Guang apenas por confiar em sua habilidade de artes marciais de nível intermediário no nível superior. Os anciãos elogiaram Zhao Feng. As lutas continuaram. Havia apenas 4 pessoas que tiveram vitórias consecutivas, Zhao Yui, Zhao Yijian, Zhao Yufei e Zhao Feng. Esses 4 eram conhecidos como os 4 grandes. Zhao Feng. Zhao Feng. A multidão aplaudiu quando Zhao Feng subiu ao palco. Cada vez que ele continuava, a maioria dos adversários admitia a derrota, ou foram derrotados em 3 jogadas. Zhao Feng até encontrou Zhao Kun. Eu desisto. Zhao Kun cerrou os dentes e queria cavar um buraco para se esconder nele. Cabelos, kkkkkkk sem comentários, ops, comentei. A força de Zhao Feng já supera a de seu irmão, como ele ganharia? Os 4 grandes continuaram a dominar suas lutas. Muitos estavam antecipando a luta quando os 4 grandes se enfrentariam. Finalmente, depois de 60 vitórias,
Zhao Yui, que estava em primeiro lugar, enfrentou Zhao Lijian, que estava em segundo lugar. Zhao Yui. Zhao Yui. Zhao Lijian. Zhao Lijian. Muitas pessoas gritaram devido à antecipação. Zhao Yui. Desde a batalha que eu perdi para você meio ano atrás, finalmente nos encontramos novamente. Zhao Lijian estava cheio de intenção de batalha. Nos discípulos externos, Zhao Yui era muito discreto. Tudo o que ele fazia era cultivar todos os dias e, portanto, sua fundação era a mais sólida, permitindo-lhe constantemente sentar-se no assento número 1. Faça o seu movimento, vamos ver se a sua espada correnteza fria é mais forte do que o meu corpo de ferro. Zhao Yui cresceu sobre Zhao Lijian. Jiang. Zhao Lijian tirou a espada da bainha. No momento em que a espada correnteza fria foi usada, o ar parecia que estava congelando. Palma de ferro. O corpo de Zhao Yui parecia uma montanha enquanto seu punho socava a espada. Peng. A explosão fez os tímpanos dos cultivadores de nível inferior tremerem. Zhao Lijian retrocedeu 2 passos e girou para esfaquear o corpo inferior de Zhao Yui. Um deles é defensivo, enquanto o outro é ofensivo. Era óbvio que a força que Zhao Lijian e Zhao Yui mostraram poderia facilmente derrotar os quase artistas marciais. Se Zhao Feng não formasse força interior, então ele não seria capaz de romper as defesas de Zhao Yui. Jin. Jin. Bang. A luta de Zhao Yui e Zhao Lijian se intensificou. A espada de Zhao Lijian se tornou rápida e mais rápida. O ar gelado envolveu o corpo de Zhao Yui. Zhao Yui continuou a bloquear a espada de Zhao Lijian. Se fosse uma pessoa de rank 3, em vez de Zhao Yui, eles teriam terminado em um movimento. A fundação de Zhao Yui é muito sólida e seu forte é defesa. Se Zhao Lijian não puder ganhar na metade do tempo que leva para ferver chá, então ele perderá. O juiz principal disse. Metade do tempo que leva para o chá ferver. Ele não vai precisar de tanto tempo. Um homem de meia idade, que era o pai de Zhao Lijian, disse com confiança. Oh! A expressão do juiz principal mudou. Neste momento, a batalha mudou de repente. Agao. Zhao Yui gemeu enquanto seu braço era cortado. Como meu corpo de ferro pode ser quebrado? O rosto de Zhao Yui ficou branco. O corpo de ferro era uma habilidade que tornava o corpo tão duro quanto o ferro. Acompanhado do punhos de ferro, sua força e defesa tinham chegado ao limite do rank 4. Ele acreditava que ninguém sob o rank 4 poderia atravessar sua defesa. Habilidade de artes marciais nível elevado no nível elevado, gritou o juiz. Arte marcial de nível elevado no nível elevado. Os discípulos em torno quase engasgaram. Para a maioria das artes marciais de nível elevado, já era bastante difícil treiná-los para o nível baixo, e para treinar uma ao nível elevado, era muitas vezes mais difícil. No entanto, uma vez que atingiu o nível elevado, o dano da habilidade será 50% maior do que era no nível baixo. A espada correnteza fria já era uma terrível habilidade de ataque de nível elevado. Quando alguém do rank 3 a treina para o nível baixo, ele poderia ter a força de um quase artista marcial. Se alguém a treinasse para o nível elevado, poderia ameaçar artistas marciais. Nível elevado de uma arte marcial nível elevado. Interessante. Parabéns ao Tianjin, por ter um filho tão talentoso. O juiz principal sorriu para o homem de meia idade. Zhao Tianjin era o pai de Zhao Lijian.
Obrigado, ancião. Zhao Tianjian ficou chocado porque o juiz principal era um ancião, o que significava que o status dele era muito maior do que o seu próprio. No palco. Tempestade fria. Zhao Lijian brandiu a espada para uma velocidade ainda mais rápida. FSSSSH. A camisa de Zhao Yui foi rasgada em pedaços quando seu corpo sofreu vários cortes. Vitória de Zhao Lijian. O juiz imediatamente disse. Nível elevado de uma arte marcial, nível elevado. Eu não perdi injustamente. Zhao Yui disse enquanto suspirava. Depois de derrotar Zhao Yui, o ímpeto de Zhao Lijian não pôde ser interrompido. Zhao Lijian. Zhao Lijian. A multidão aplaudiu. Muitos jovens olhavam para ele com admiração. Zhao Lijian era agora o rei dos discípulos externos. Zhao Lijian examinou a área e seus olhos pousaram em Zhao Feng. Seus lábios se curvaram em um sorriso frio enquanto olhava desdenhosamente para ele. Irmão Jian. Zhao Shui, que estava com o rosto totalmente vermelho, correu até ele. Ela acreditava que sua força era imbatível. Ao mesmo tempo, ela olhou para Zhao Feng. Zhao Feng estava inexpressivo. Agora só restavam 3 pessoas com um recorde perfeito, Zhao Lijian, Zhao Feng e Zhao Liufei. No entanto, agora não havia muita expectativa sobrando. Na opinião da multidão, Zhao Lijian não perderia para ninguém dos discípulos externos. Ele se classificaria até mesmo entre os mais fortes discípulos internos. Nível elevado de uma arte marcial, nível elevado. Zhao Feng murmurou. Seu registro perfeito continuou aumentando e logo alcançou 60 vitórias. 61 vitórias. No entanto, a luta entre Zhao Lijian e Zhao Feng não poderia ser evitada. Finalmente, em sua 99ª luta, Zhao Feng viu um jovem de roupas roxas na arena. Este era Zhao Lijian. A multidão ficou silenciosa enquanto os dois se encaravam. Afinal, Zhao Feng teve um registro perfeito também. Zhao Feng. Você não vai admitir a derrota, vai? Zhao Lijian disse zombeteiramente. Em sua opinião, o único que era seu oponente era Zhao Yui, todos os outros eram lixos.